Pois bem, vamos começar a aula de Geografia, terceiro ano. A gente vai começar com a discussão lá da resposta da atividade anterior. A atividade que a gente ficou de discutir nessa aula, que vocês mandaram a atividade no privado para mim, e agora vocês estão compartilhando aqui com todo mundo no chat. Lembrando que esse chat aqui, gente, é o momento da gente discutir as ideias, todo mundo junto, e aí a resposta do outro colega ou da outra colega, eles vão complementando a de vocês, e a gente vai aprendendo juntos. Então, a pergunta era aquela pergunta da aula anterior. O que a geografia estuda? Né? Qual é o objeto de conhecimento da geografia? O que a gente vai aprender? O que a geografia tem para mostrar para a gente durante esse ano letivo? Né? Então, de maneira geral, vamos começar pela ordem que vocês colocaram aí. Bruno colocou assim: geografia é a ciência que estuda a superfície do planeta Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente e vice-versa. A Geis: fenômenos da natureza, espaço geográfico, terreno, relevo, vegetação, urbanização, porém seus estudos se estendem entre a população e o ambiente em que vivem. O estudo da compreensão da sua posição no conjunto das relações da sociedade com a natureza. Esse último ponto é importante: relações, sociedade e natureza. Vamos focar nisso também. O Vitor Manuel: geografia estuda características da superfície do planeta Terra, os fenômenos climáticos, a ação humana no meio ambiente e vice-versa. A geografia é uma ciência muito importante, pois permite ao homem compreender melhor o planeta em que vive e as relações que são estabelecidas nele, né? As positivas e as negativas, assim podemos dizer. Carielle: no meu ponto de vista, a geografia estuda basicamente tudo que tem no planeta Terra. Dentre eles, o espaço geográfico, vamos focar nisso também, urbanização, hidrografia, relevo, meio ambiente, entre outros. A Liza: a geografia estuda todo o espaço terrestre que tinha relação direta e indireta com o homem e que tenha sido produzido por ele. Exemplo: espaço geográfico, e aí temos os outros conceitos, né? Paisagem, território, lugar, região. Olha vocês resgatando aquilo que a gente trabalha desde o primeiro ano. A Poena respondeu: hã? Espero que a continuação da resposta do Apoena esteja lá embaixo. Se não escrever, é hora de escrever agora. Então, a geografia, a Aldelena, a geografia tem como objetivo estudar diversos temas que se relacionam com a sua interação entre sociedade e natureza, com seu relevo, a paisagem, etc. Daniel: a geografia é responsável pelo estudo do espaço e a relação que possui com o ser humano. Olha isso aqui que o Daniel colocou, isso aqui é muito importante, viu? Vamos destacar esses pontos, né? Quem for fazer os prints da resposta dos colegas é importante para reforçar o seu entendimento. É carregado pelo estudo do espaço geográfico, no que diz respeito a tudo que é produzido pelo ser humano ou que possui direta ou indiretamente relação com este. Quinta de Fátima: a geografia estuda o espaço geográfico, ou seja, todo o espaço terrestre produzido pelo homem, em que possui direta ou indireta. Possui direta ou indiretamente o que, Rita de Fátima? Faltou uma complementação aí no final, Monte. Então, a geografia, Jason, a geografia, ela busca compreender como e onde vivem os homens, as plantas, os animais, os fenômenos climáticos, as formações terrestres, os recursos hídricos e as cidades. Para tanto, estuda não apenas o relevo terrestre e seus aspectos físicos, mas também o espaço geográfico, que está tudo inserido nele, né? E todos esses elementos aqui, tantos outros, que estão inseridos no espaço geográfico. Anne Beatriz: a geografia é a ciência que estuda as características da superfície do planeta Terra, os fenômenos climáticos e a ação do ser humano no meio ambiente e vice-versa. Vocês utilizaram uns termos aqui, que esse negócio de direta e indireta e vice-versa.
né? Eu espero que vocês tenham montado um grupo de estudos e tenham discutido isso tudo junto, que não tenham ficado passando resposta um para o outro. Cauane. A geografia é a ciência que estuda a Terra e seus fenômenos. Ele é responsável pelo reconhecimento de todo o espaço terrestre produzido ou não pelo homem. Esse não produzido pelo homem seria a natureza, acredito eu, né? David, a geografia estuda o espaço geográfico, ou seja, todo o espaço terrestre produzido pelo homem e que possui direta ou indireta relação com este, sendo assim o estudo das sociedades, urbana e rural, o uso e a apropriação dos recursos naturais e a dinâmica natural, as dinâmicas naturais fazem parte dos estudos geográficos. Quem é que está projetando aí, fazendo a apresentação? Fecha a apresentação aí, Matheus, por favor. Você apertou no botão errado. Moisés, geografia é a ciência cujo objeto de estudo é o espaço geográfico, onde são estabelecidas as relações humanas. Logo, a geografia estuda a relação entre a sociedade, né? Então, tem muitas outras aqui. Peguei a mesma coisa do Jason. Pegaram do mesmo lugar, mas era uma resposta do entendimento de vocês, não era busca direta na internet, não. Wilson, a geografia é responsável pelo estudo dos diferentes espaços existentes no planeta, suas partes, características e a importância dele para o ser humano. A geografia estuda todo o espaço terrestre e terra por meio da natureza, analisa também esses fenômenos físicos. Pois bem, então as respostas de vocês, elas vão ao encontro de algumas situações-chave, né, do que seja o estudo da geografia. Porque aquilo que eu já falei na aula anterior, parece que nós, de fato, que a geografia estuda tudo. E, de fato, a geografia não estuda tudo. Ela estuda, ela se preocupa com a dimensão desse todo, né, com a espacialidade desse todo. Como esse todo se espacializa? Como ele está presente no espaço em que a gente ocupa? Esse quarto em que eu estou aqui, ele é um espaço. Mas ele é um espaço que está inserido dentro de um espaço maior, que é o apartamento, que está inserido num espaço maior, que é o bloco, que está inserido num espaço maior, que é o bairro, que está inserido num espaço maior, a cidade, que está inserido num espaço maior, o estado do Piauí, que está inserido num espaço maior. Qual é o espaço maior que o estado do Piauí? Se a gente for seguir essa escala? Brasil. Tem um antes, que é a região Nordeste. A região Nordeste. Que a região Nordeste, ela está dentro de um país. Qual é o país? Brasil. 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 E o Brasil está dentro do continente. Qual é? Americano. O continente americano, muito bem. Que o continente americano está inserido num planeta. Qual é o planeta? Planeta Terra. E que esse planeta Terra, ele está inserido num sistema solar, que é o nosso Sol, que está inserido numa galáxia, que é a Via Láctea, que está inserida no universo. Então, quando nós formos pensar essa questão do espaço, nós vamos perceber que nós temos uma relação imediata com esse espaço e que a gente também não tem uma relação direta com alguns outros espaços, que é o que vocês colocaram, que me veio nesse entendimento. O que é essa relação direta e indireta? Qual é a relação direta com o espaço que vocês estão tendo agora? Qual é o espaço que vocês estão tendo relação direta agora, nesse momento? Rita de Fátima. Rita de Fátima? Que não é a Rita de Fátima, né? É a irmã, a Maria, agora que eu tô lembrando. É a Maria Aparecida. Maria, me responda aí, Maria. Qual é o espaço que você está inserida nesse momento? Maria está presente na sala? Maria, responda sim ou não se você está presente na sala.
Tô aqui. Ótimo, pois então fale, meu anjo. Bora lá, que a pergunta é para você. Vamos Como é lá, a pergunta mesmo? Pois é, você estava onde? Eu quero saber qual é o espaço que você está inserida neste momento. Qual é o espaço? Que você está se relacionando diretamente nesse momento. Como assim? Como assim? É o que eu estava acabando de explicar, que você não estava observando, você estava zanzando por outro espaço e não estava prestando atenção na aula de geografia. Fala o que eu te chamo aqui. Professor, eu falei faz hora que eu não tô muito bem hoje. Eu só vim mesmo pra aula, que aí eu andei de quase me surra. Tá bom, pois então agora é na aula de geografia que você tem que estar. Então vamos para o Vitor aqui, Vitor Manuel, que eu estou vendo a carinha dele aqui logo na minha frente, já lembrei. Então tem aqui, ó. Vocês colocaram por várias vezes esse aspecto aqui, ó. Relação direta ou indireta. E eu citei que a geografia, citei não, estou colocando aqui coisas que vocês, esclarecendo coisas que vocês colocaram. Que a geografia, ela estuda os espaços e a relação que nós temos com os espaços. Ótimo. E aí vocês destacaram que essa relação, ela pode ser direta ou indireta. Aí eu quero perguntar que neste momento agora, 8h46, qual é o espaço que vocês estão tendo relação direta? E aí eu faço essa pergunta objetivamente para o Vitor Manuel. Vitor Manuel, abre o seu microfone. No espaço, no quarto, no meu quarto. Não tem não, no meu. Tá gritando aqui. Aê, Vitinhozão topado, menino. Tá participando da aula do outro, Jesus amado. É o quarto do Vitor, viu? O quarto é do Manuel Vitor. Não, ele tá no meu. No quarto da Ana Beatriz. Pois bem, mas a relação direta que vocês estão tendo aí é com a casa de vocês, com o quarto que vocês, o espaço que vocês estão ocupando. Eu estou tendo uma relação direta com este espaço aqui que eu estou inserido, este quarto, dentro do apartamento. Mas, ao mesmo tempo, eu estou possuindo uma relação, eu estou estabelecendo uma relação indireta com outro espaço. Que outro espaço é esse? Como é a pergunta aí, professor? Repita aí. Você falou, Vitor, que você está tendo uma relação direta com um espaço. E esse espaço é o espaço aí do seu quarto ou o quarto de quem quer que seja. Com esse espaço diretamente que você está ocupando. Mas eu também estou me relacionando diretamente com este quarto, com este espaço. E do ponto de vista da relação indireta que vocês destacaram, qual seria o espaço que indiretamente vocês estão se relacionando agora? A casa, a nossa casa, né? Porque o quarto está dentro da casa. Indiretamente. Indiretamente. Fisicamente vocês... Pode entrar aqui. Hã? Fisicamente vocês não estão presentes, mas vocês estão se relacionando com esse espaço. Isso é uma relação indireta. Qual seria o espaço que vocês estão se relacionando agora? Lembra daqueles outros espaços que eu acabei de citar, quando eu fui fazer referência a mim? Mirador. A cidade. A cidade. Qual outra cidade além de Mirador que a Ana Beatriz colocou? Qual é a outra cidade que vocês estão estabelecendo nesse momento uma relação indireta, sem estar presente na cidade, fisicamente? Qual é a cidade? Qual a sua? Qual é a cidade que eu estou nesse momento? Aí eu não sei. Teresina. Teresina, gente, que é a cidade que eu moro. Então, nesse momento, vocês estão estabelecendo uma relação direta com o espaço geográfico de Mirador e eu estou estabelecendo uma relação direta com Teresina. E a gente está fazendo uma relação indireta com as cidades trocadas. Eu estou me relacionando com Mirador, porque não estou presente na sala de aula. A gente está na época de pandemia, não podemos nos aglomerar fisicamente, estarmos todos no mesmo espaço.
Então, indiretamente, a gente se relaciona com outro espaço. Vocês com Teresina e eu com Mirador. E a gente com essa obra antipática que está batendo aqui o tempo todo, né, atrapalhando a Eu já ia aula. perguntar o que era essa batida aí. Mas, enfim, são dois espaços diferentes. Eu estou trabalhando e ganhando o meu pão e ele está trabalhando e ganhando o pão dele. Só que ele não está participando da minha aula e eu estou participando do trabalho dele, indiretamente. Quem aqui hoje tomou café da manhã cuscuz de milho? Quem comeu hoje no café da manhã cuscuz de milho? Levanta a mão aí, Eu, Vitor Manuel Alves da Silva. Quem mais levanta a mão aí? Estou com problema de O internet. professor adivinhou. E tem outro café da manhã sem ser cuscuz de milho. Não, só o cuscuz de milho. Quem foi cuscuz de milho hoje? Eu nem tomei Pra mim foi café. só cuscuz. O Peba levantou a mão, foi isso? Cauane levantou a mão. Cuscuz com cuscuz. Gente, cuscuz de milho. Quem comeu cuscuz de milho? O Peba. Comeu cuscuz de milho? Peba. Vamos lá. O Peba comeu cuscuz de milho, né? Cuscuz com ovo. Vamos pro Peba. Peba, você comeu cuscuz de milho, né? Ok? Pode ativar seu áudio, que a gente vai conversar agora. Peba. Sim. Pra mim, que Peba comia era defunto. Caralho, ó. Pegou pesado, depois saiu pra me embora. Aí, concentra, não vamos desentrar que a gente tá no cuscuz de milho. Vamos lá, Peba comeu cuscuz de milho, né? E aí, Peba, esse cuscuz de milho, foi você que produziu a massa? Foi você que fez todo o processo? Se ele disser que foi, é mentira. Peraí, deixa só ele responder, porque aí se vocês ficarem falando, eu não ouço. Vai lá, Peba. Foi não, professor. Foi não, né? Onde é que foi produzido o cuscuz de milho que você comeu hoje? Pode chorar bem que é a fábrica dele aqui. Foi em outra cidade, né? Foi em outra cidade, né? Sim. Sim. Vamos dizer que essa massa de milho ela foi produzida em São Luís, que você está comendo aí, né? Indiretamente, você já está se relacionando com São Luís, ok? Ok, mas foi feito em Arapiraca. Foi feito em Arapiraca, em Pernambuco, né? Arapiraca, Pernambuco. Então, foi feito em Arapiraca, Pernambuco, indiretamente você está se relacionando com a cidade, por conta da produção industrial da massa de milho. Porque essa massa de milho ela já foi produzida no passado, mas talvez você goste dessa marca de massa de milho e no futuro você vai comprar mais quando acabar. E aí, nesse momento, tem alguém trabalhando na indústria produzindo essa massa de milho que daqui a uma semana, 2 ou 1 mês você vai consumir. Eu posso consumir, outros de vocês podem consumir. Então, ao mesmo tempo em que vocês estão no estado, num espaço geográfico, Daniel levantou a mão. Num espaço geográfico. Sem querer. Que vocês estão num espaço geográfico, tem outros espaços geográficos funcionando e que de maneira indireta vocês se relacionam. Pode ter certeza que esse milho, muito provavelmente, a matéria-prima não foi produzida em Arapiraca. O milho pode ter sido produzido em Goiás, a plantação de milho, que a gente sabe que Goiás é um dos maiores produtores de milho do mundo, ou do Brasil, junto com o Maranhão, com o Piauí, com a região do Cerrado como um todo, né? Então, você também se relaciona com o espaço de Goiás que está produzindo esse milho. Então, é isso que eu quero deixar claro para vocês, que a geografia, ela estuda as relações entre a sociedade e a natureza que estão presentes no espaço geográfico. E que esse espaço geográfico, ele se relaciona diretamente com a vida de vocês. Entendido? Para fechar a questão anterior? Sim. Sim, né? Ficou claro. Coisas que vocês colocaram aí, que é direto e indiretamente, só para esclarecer. Então, vamos lá para eu fazer a apresentação aqui do material da aula de hoje. Já que a gente citou esse exemplo.
Eita, que se bate hoje. Então, bora lá. O capítulo, lembrando que a gente está trabalhando a revisão dos conteúdos de segundo ano, viu? Nós não vamos trabalhar nesse período os conteúdos de terceiro, por isso que eu encaminhei o livro do segundo ano digitalizado para vocês lá no grupo, e vocês precisam baixar, ter acesso a esse material, porque vocês não têm como buscar o livro do segundo ano lá na escola. Então, já está disponível aí para vocês, viu? O espaço geoeconômico industrial. Aí a correção da atividade, nós já fizemos a correção, né? E aqui já discutimos o que a geografia estuda, né? E o que a geografia estuda? Segundo esse material muito genérico, muito amplo, né? Geo representa terra e grafia representa estudo. Logo, a geografia seria o estudo da terra. Claro que isso é uma concepção geral, né, uma concepção um pouco mais antiga, um pouco mais da época em que a geografia, o conhecimento sobre a espacialidade das coisas, ela deu início lá no século XVIII e XIX. Né? Mas, basicamente, o que a geografia estuda? Essa relação aqui, ó, homem-natureza. Quando eu falo homem, quando você se refere a homem, a gente está se referindo a seres humanos, a sociedade, né, a sociedade como uma organização humana, e a Terra como natureza, né, a Terra planeta, e a natureza, né, os elementos naturais e coisa e tal. Vamos focar aqui na aula de geografia, viu, no chat, vocês já estão desvirtuando o assunto. Aí algumas perguntas-chave para vocês. O que é espaço geoeconômico industrial? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Já, porque isso foi conteúdo do ano passado, né? Mas o que vocês acham que tem a ver? Que espaço, que tipo de espaço seria esse? Daniel. Oi, professor. O que você acha que seria esse espaço geoeconômico industrial? Vamos ver, o espaço, a gente já sabe que é um espaço, né? Mas quando ele é geoeconômico industrial, qual seria uma característica? Como seria esse espaço que você acha assim? Vou dizer em uma palavra. Tem a ver com o quê? Só pela palavra aí, pelo enunciado. Você acha que tem a ver com o quê? Eu acho que tem a ver com produção industrial. Muito bem, é isso, é essa a resposta. É o espaço, né, cujas características têm a predominância da produção industrial. Geralmente são as cidades que têm parques industriais, que têm polos industriais, e a gente sabe que não tem indústria em todos os espaços. Aí Mirado é cheio de indústria, tem muita indústria? Não. Não é toda cidade, não é toda localidade que tem indústria. Porque a gente tem que entender, e a gente vai entender que esse espaço que concentra essas indústrias, eles têm uma série de características, uma série de infraestrutura, uma série de elementos que a sociedade vai inserindo, que facilitam essa produção. Então, alguns espaços concentram essa produção industrial, né, geoeconômica, movimentam a economia a partir da produção industrial, e outros não. Outros têm outras capacidades, outras potencialidades. Onde se localiza? Vamos dar um exemplo de um espaço geoeconômico industrial. Rodrigo. Rodrigo, me dê um exemplo aí, um exemplo de um espaço geoeconômico industrial, que você saiba, conheça ou acha que é. O Polo Industrial de Manaus. Polo Industrial de Manaus, que é chamada a Zona Franca de Manaus, né? Basicamente, a maioria dos componentes eletroeletrônicos que nós consumimos no Brasil, vocês vão ver, eu estou vendo bem aqui, ó. Bem aqui no carregador do meu computador, no carregador do computador. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver aqui se eu... Ó.
Aqui, ó. É porque ele fica borrado, porque tá o meu rosto, né? Esse Porque não tá símbolozinho aqui. focando. É porque eu tirei o foco para borrar ali. Esse símbolozinho aqui, ó, que parece uma avezinha. Aqui, ó. Esse bem aqui. Que parece uma avezinha. Aqui diz assim, ó, produzido no polo industrial de Manaus. Esse polo quer dizer assim, um polo, um núcleo, uma concentração. Quer dizer que nessa região de Manaus tem um lugar, um espaço que é destinado exclusivamente para a produção industrial. A concentração de indústrias. Ou seja, lá não moram pessoas, não tem casas naquele lugar. Lá não tem escola, lá não tem hospital, lá não tem nada dentro desse espaço delimitado. Lá nesse espaço delimitado só pode haver a construção e a presença de espaços destinados à atividade industrial. Entenderam? Sim. Ficou claro? Ótimo. Existem esses espaços e existem outras cidades no Brasil, no Maranhão também, que concentram uma produção industrial mais acentuada, mais significativa. Aí no Maranhão, quais são as cidades que apresentam a maior concentração das atividades industriais? Vamos lá citar. São Luís, Imperatriz. São Luís, Imperatriz. Timon. Sucupira do Norte. Hã? Sailândia. A Sailândia, Passo do Lumiar, tem outras cidades que ficam próximas a Timon, que começam com a letra C. Balsas também é, Codó. né? Caxias. Codó, Caxias, Colinas. Colinas eu não lembro se tem indústria, talvez indústria de rapadura. Professor? O que há em comum entre essas cidades? O que há em comum entre esses locais para eles terem essa produção industrial? O que vocês acham que tem lá que não tem em Mirador? Eu acho que o fato de eles são... Pode falar. Me Investimento. Não tem outra vez. Tem alguém falando aí, é que eu não estou vendo não. Tem uma moça falando aí. Quem é que está falando? Da menina. Acho que é eu. É você. É a né? Geice. Ah, Geisa, é porque não aparece aqui o nome, Geisa, viu? Mas fale aí, vamos falar só um de cada vez, para não bagunçar o negócio. Vai lá, fala. Eu acho que é pelo fato delas serem grandes cidades. É uma característica, elas são as maiores cidades do Maranhão, né? Concentram o maior contingente populacional. São Luís, a cidade mais populosa, depois vem Imperatriz, depois a terceira colocada é uma da região metropolitana, que agora eu esqueci o nome, não lembro se é Passo do Lumiar. Tem uma outra cidade da ilha. E professor, por ela ser maior também, por ela ser mais organizada, porque o Mirado é uma cidade que não foi muito estudada quando foi feita. Ela só foi feita, não foi desenhada nem nada. E essas outras cidades, eu acho que elas têm mais um pouco de estrutura para receber essas indústrias. Isso, agora você chegou no ponto. Muito bem, essas cidades, elas têm a infraestrutura necessária para que essas atividades, elas se desenvolvam. E que estrutura seria essa? O que é que tem nesse espaço geográfico lá dessas cidades que a gente considera como infraestrutura para a produção industrial? O que é que toda indústria precisa? O que é que toda indústria precisa, gente, para funcionar? Os trabalhadores. Precisa primeiro de dinheiro, né? Precisa de capital. Espaço para ser construído. Precisa de espaço apropriado para ser construído, igual fizeram com o polo de Manaus, igual fizeram com o polo industrial de Caxias, de Imperatriz, de Timon, destinaram um espaço da cidade, né, do município, para a construção
dessas indústrias, para a concentração dessas indústrias. Né? Então, tem o capital, que é o dinheiro, tem a mão de obra, porque tem que ter muita gente para trabalhar, e mão de obra qualificada, mão de obra que conhece, que estuda, precisa do espaço, né? Precisa de uma série de redes de serviços, não é? Bancos, contadores, energia elétrica, água, internet, cartórios. Precisa de o que mais? Telecomunicações, transportes, principalmente transporte, gente. Lembra lá do que o Peba falou, do pacote de milho dele lá em Arapiraca? Imagina se lá em Arapiraca, que eu falei que era Pernambuco, mas não é Pernambuco, eu me equivoquei, Arapiraca em Alagoas, é a segunda maior cidade de Alagoas. É semelhante ao que Imperatriz é para o Maranhão. Né? Tem a capital, Maceió, que é mais importante, e Arapiraca no interior, que é a segunda cidade mais populosa. Então, lá em Arapiraca, imagina lá em Arapiraca as indústrias funcionando sem estrada. Como é que o milho vai sair lá de Goiás, da plantação, para chegar na cidade? Como é que as massas de milho vão sair de Arapiraca para chegar em Mirador? Sem estrada. Sem rodovia. Sem uma infraestrutura adequada. De avião. Mas de avião é muito caro. De avião não dá para levar sacas e sacas e sacas de milho. O milho ia chegar em Mirador custando o quê? R$30 o pacote. Porque... E aqui nem aeroporto tem, como é que eu ia chegar aí, aqui? como é que, justamente, aí você falou, o que é que toda cidade, ou que a maioria das cidades do Brasil tem como rede de transportes? É a rede de transporte rodoviária. São as rodovias, as estradas, mesmo em péssimas condições, mas ainda assim tem a estrada. Então, O Mirador nem rodoviária tem, professor. Pois é. Então, temos isso. A infraestrutura que é oferecida nesses espaços, eles garantem a produção industrial, que é o que Teresina tem. Quando uma indústria grande, de grande porte, busca se instalar, por exemplo, no Maranhão, que é um estado, assim como o Piauí, de muita desigualdade, de muita pobreza social, eles vão observar, eles vão pegar a lista lá, o mapa, a relação das cidades que têm as características espaciais necessárias para a produção industrial. Eles vão ver o que é que a gente precisa. A gente precisa de estrada, a gente precisa de logística, a gente precisa de uma série de coisas. Quais são as cidades que têm concentrada isso? Aí eles vão bem aqui nesse ponto, ó. Aí o que é que eles vão fazer, ó? Eles vão localizar este espaço e vão se localizar nesses lugares. Que é o que a fábrica, por exemplo, da Skin Carió, da Nova Skin, fez aqui em Caxias. A fábrica de cerveja antes da crise, antes de pandemia, antes de alguma coisa, tinha uma indústria de cerveja, a Petrópolis, o grupo Petrópolis, que produz a Itaipava. Que produz a Itaipava, a Petra, ele ia fazer uma indústria em Bacabal. Então, tem alguma coisa em Bacabal, no espaço onde Bacabal está localizado, que favoreceu com que essa grande indústria não escolhesse a cidade vizinha Bacabal, mas escolhesse Bacabal. Então, essa escolha de localização, ela não é arbitrária, ela não é à toa. Né? Principalmente do ponto de vista do espaço geoeconômico industrial. E por que é tão importante aprendermos sobre isso? Sobre o espaço geoeconômico industrial e onde ele se localiza? Por que é tão importante? Vai lá, João da Mata. Por que você acha que é tão importante, João? João não está na sala? Moisés levantou a mão. Quer falar, Moisés? Sim, é porque eu acho que é importante a gente saber de onde vem as coisas que a gente usa. Muito bem, respondeu tomou a frente aí, João da Mata. Essa é uma das importâncias.
Eu deixo. Mas tem uma outra pergunta que é para você, seu. Pode ficar atento aí, que eu vou já fazer ela para você. Por que é tão importante aprender? Gente, é importante a gente saber onde é que se localiza as coisas. E o porquê que elas se localizam lá. Isso faz com que vocês se questionem, por que o meu município, por que a cidade de Mirador não tem esse desenvolvimento geoeconômico e industrial? E o que precisa ser feito para que ele, no futuro, tenha? Então, vamos trabalhar para isso. Vamos cobrar isso. Vamos buscar isso. Né? Então, vocês só vão conseguir transformar o espaço e a realidade espacial de vocês se vocês souberem sobre ela. Se vocês não souberem como ela acontece, onde ela acontece e o porquê dela acontece, vocês vão morrer na ignorância, sem saber como contribuir nessa transformação. Quem sabe um de vocês no futuro não vai ser o prefeito ou prefeita da cidade? O vereador ou a vereadora da cidade? Um futuro Você é industrial. presidente do país, rapaz. Muito bem, muito bem. Lembre-se do seu professor de geografia e coloque ele como ministro da educação, no mínimo. Bruno Lucena para prefeito, ô Radiacho. Bora lá, então. Pergunta para o João da Mata. Pergunta, como você participa... Eita, essa casa aí caiu. Acabou de sair. Como, João, como você participa desse espaço geoeconômico industrial? Como é que você participa? Me dá um exemplo. Consumindo produto, comprando. Estão furando a boca. Deixa o João responder, moço. Meu Deus, gente. Ah, mas pode responder. Rapaz. O João não respondeu. E era o que eu ia dizer, pessoal. Mas você consumindo. Não, consumindo tá correto. Não, foi mal, Não é só consumindo. Não é só consumindo. Vai lá, João. Ah, o cara indo para a escola também, como é um espaço público. Participa também. Isso aqui, ó, que a gente está fazendo, assistindo aula online, a gente está incentivando. Eu acabei de mostrar isso aqui, ó. Zona Franca de Manaus. Gente, se eu não tivesse que fazer essas aulas aqui para vocês, por que eu compraria isso aqui? Por que eu teria isso aqui? Por que eu compraria essa cadeira de escritório? Por que eu compraria os livros? Por que vocês teriam acesso a um monte de coisa? Internet. Toda vez que a gente se relaciona com o espaço, direto ou indiretamente com ele, nós estamos produzindo outros espaços. Nós estamos ajudando a produzir outros espaços. E a gente ajuda a produzir o espaço geoeconômico industrial. Porque essa indústria, ela funciona porque tem alguém com necessidade daquele produto, daquele serviço, daquele bem. Como que o professor compraria os 3 apartamentos em Teresina? Queria ter esses 3. Como é que eu vou ter 3 apartamentos em Teresina, sendo professor de geografia da escola pública? Nunca, né? Tem que jogar na Mega Sena, né? Ficar sempre jogando na Mega Sena até eu ganhar e poder comprar meus 3 apartamentos. É isso. Ou então assaltar o banco, coisa que eu não posso fazer, né? Porque é ilegal, é contra a lei. Mas é isso, gente. Basicamente, o espaço geoeconômico industrial é isso, e tem esses aspectos que vocês têm que saber. Tudo que a gente for estudar na geografia, existe uma localização, existe um porquê de estar localizado lá, e é dessa localização, para que a gente possa entender esse espaço e também o espaço que a gente está inserido. O porquê que Mirador é desse jeito e a Vera Rica. Ô, gente... a Sugar Mommy, né? Então, vamos adiantar aqui. Esse espaço geoeconômico industrial, ele teve uma evolução com o tempo. Essas indústrias que a gente está citando, essa concentração industrial que nós estamos falando a nível de Maranhão e de Brasil, ela não existiu desde sempre. Os portugueses chegaram nas terras do Brasil, já tinha indústria lá em São Luís, já tinha o polo industrial de Manaus, não. Houve um processo evolutivo.
A atividade industrial, ela é uma atividade na história da humanidade relativamente recente. Se a gente for comparar produção industrial com produção agrícola, qual é a que é mais antiga das duas? A industrial ou a agrícola? Agrícola. Agrícola. Ó, a agrícola, filha, desde, antes, lá das primeiras civilizações, mais de 5.000 anos atrás, as pessoas elas já criavam os animais e já plantavam. Olha quando vocês estudam a história lá, a civilização egípcia, que já utilizava as inundações do rio Nilo como forma de fertilização do solo para fazer o cultivo às margens, né? Então, tudo isso, né, faz com que a gente veja que essa evolução industrial, ela é relativamente recente, quando a gente compara a história da humanidade. Quando a gente compara o tempo, aí já está com quase 300 anos que as atividades industriais elas estão presentes no espaço geográfico. Então, vamos ver essa evolução histórica. A gente organiza no tempo, na escala do tempo, 4 processos de desenvolvimento industrial. 1.0, que foi o início, né? Lá no século XVIII. Século XVIII é de qual ano a qual ano? E o século XVIII vai de qual ano a qual ano? De 1701 a 1801. O século sempre começa no ano 1 e sempre termina no ano 0. Viu? Lembrando sempre disso. Então, no século XVIII, é só a gente lembrar, se é 18, diminui um número, fica 17, o 17 é 1700. Só que o século começa no ano 1, 1701. Um século tem 100 anos, então, no século XVIII, por volta de 1750, na Inglaterra, né, no Reino Unido, que era o país mais desenvolvido, o reino mais desenvolvido do mundo na época, ele, como a gente colocou, tinha nessa localização todas as condições espaciais básicas para a produção industrial. Tinha mão de obra, tinha capital excedente, tinha rede de transporte, tinha proximidade com a produção da matéria-prima, então, tinha uma série de condições básicas, espaciais, para que essa produção industrial ela ganhasse ritmo. E aí veio o que é a produção industrial? A mecanização. A máquina ela é uma extensão do corpo humano. Antes das indústrias, antes do processo industrial acontecer, como era que se produzia as coisas? Era na força humana, né? Praticamente não tinha máquinas, o que se tinha eram ferramentas, utensílios, martelo, por exemplo, um marceneiro que vai produzir as mesas lá que vocês estudam na escola, na sala de aula. O marceneiro vai utilizar ferramentas lá e coisa e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, na produção industrial, de larga escala, né, utilizam-se máquinas de corte da madeira, máquinas de perfuração, máquinas de um monte de coisa. Então, a mão de obra humana, ela fica reservada para uma parte onde as máquinas não atuam. Então, a indústria, ela tem essa característica de concentrar o maquinário necessário para a produção dos produtos e dos equipamentos. Então, no século XVIII, era tudo muito simples, né? As máquinas eram mais simples. Olha como a energia era a vapor, né? A energia a vapor gerada pela queima, a energia a vapor e a energia elétrica. Principalmente a energia gerada pela queima do carvão mineral, que não é aquela madeira que a gente utiliza para fazer churrasco, que é da madeira queimada, e do coco babaçu, né? Do resto do coco. Né? Mas era esse processo, um processo muito simples, bem mais arcaico do que é utilizado hoje em dia. No avançado período, o desenvolvimento tecnológico, as pesquisas, a espacialização das indústrias pelo globo, ela foi ganhando corpo, né? No século XIX, o século seguinte,
viemos para a produção 2.0, né, que é a produção em massa, linhas de montagem e a eletricidade dando maior capacidade operacional para as indústrias, né? Então, a eletricidade, ela permite com que as máquinas, elas funcionem com muito mais efetividade. No século XX, século XX foi o século passado, né, de 1901 até 2000, né, o avanço do computador, da automação, olha aqui as máquinas, parece aquelas máquinas de produção automobilística, que a máquina pega o painel do carro, coloca, ela mesma solda, ela mesma cola, então é tudo muito mais rápido. No começo do século passado, o tempo de produção de um veículo era muito maior do que é hoje, porque as máquinas, elas aceleram. E aí tem uma vantagem. As máquinas, os robôs, nesse caso não é nem máquina, nesse caso aqui é robô, porque ele tem uma inteligência artificial, ele é programado. E aí, nessa programação, esse robô, ele realiza um trabalho incansavelmente. Ele não tira férias, ele não engravida, ele não tira licença, ele não adoece. Ele trabalha por 5, 10, 20 pessoas. Então, isso gera uma capacidade de produção grande e, consequentemente, gera muito lucro para as indústrias. E estamos nos adentrando no século XXI para a indústria 4.0, que é um sistema físico e cibernético. É um sistema cada vez mais sofisticado. Claro que no Brasil, isso aqui ainda não chegou com toda a força, porque nós somos um país em desenvolvimento, nós não somos produtores de tecnologia, então nós somos importadores de tecnologia. Ela tem que ser desenvolvida nos países mais desenvolvidos e depois incorporados ao nosso, pelas suas indústrias, pelas multinacionais, pelas transnacionais. E claro que isso é altamente tecnológico. Exige uma capacidade técnica de conhecimento extremamente sofisticado, que nem todos os espaços seriam capazes de acomodar. Basicamente, essa indústria, ela se localiza no eixo centro-sul do país, nas grandes indústrias de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. E alguns poucos lugares, né, na região norte e nordeste, que é a Zona Franca de Manaus, o polo de Anápolis, em Goiás, e em Fortaleza, Recife e Salvador, que são as cidades, do ponto de vista industrial, mais desenvolvidas do nordeste do país. Então, a gente vê que os espaços geográficos, eles têm que ter essas condições básicas para a produção industrial. Ele tem que concentrar aquelas características. Ok? Ficou claro essa parte aí da evolução da indústria no tempo e no espaço? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Podemos passar, não? Vocês ainda estão aí? Eu tô, não tô dúvida não. Pois bem. Esse texto aqui, Indústria e Sociedade de Consumo, ele está presente na página 12 do livro de vocês, do livro do segundo ano. Eu quero depois que a gente adiantou o tempo, eu quero depois que vocês leiam essa parte na página 12, podem fazer até print aí, né, para vocês lerem depois, né? Indústria e Sociedade de Consumo. A atividade industrial, ela pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas que transformam matérias-primas em produtos por meio do trabalho do capital e de investimentos de tecnologia, né? Assim, a indústria constrói uma rede de relações de dependência crescente no âmbito local, regional e mundial. É aquilo que eu citei para vocês, a localidade onde a produção industrial acontece, os grupos de consumo que eles vão produzir, né, na escala regional e também mundial. Porque a produção industrial, ela extravasa as fronteiras nacionais, né? Há vários produtos industriais brasileiros que são vendidos em outros países, né? Carros, veículos e outros tipos de consumo, né? Roupas. Quantas coisas a gente não utiliza da China, de outros países, né, que nós importamos e eles também importam da gente?
Então, depois, na página 12, eu quero que vocês leiam isso com atenção. E aí, eu vou passar a atividade para vocês. Né? A atividade para vocês vão elaborar uma síntese reflexiva sobre as principais transformações do espaço geográfico decorrente das atividades industriais. Né? Quais lugares sofreram maiores modificações e quais vivem de forma menos intensa esse processo? Essas modificações trazem benefícios à população local? Justifique. Você vai fazer um texto, uma produção textual, que eu chamo aqui de síntese reflexiva. Entre 5 e 10 linhas no máximo. Não precisam nem mais, nem menos que isso. Então, vocês vão refletir. Quais são as principais transformações do espaço geográfico por conta das atividades industriais? Quais são os lugares que nós citamos na aula que têm as maiores modificações, que mais foram transformados para aderir a essas atividades? E quais espaços têm menos intensidades desse processo, que nós também citamos, né? E os benefícios que podem trazer à população local com a produção dessa atividade. Ok? Entendida a atividade? Entendi. Dá para professor, tá bem explicado aí, mais claro do que está aí só água. E detalhe, esse material eu vou disponibilizar para vocês no grupo, assim como esta aula. A partir de hoje, as aulas gravadas, elas vão estar presentes no meu canal do YouTube. Vai voltar, nós vamos voltar a Volta lá na